e a gente tem os primeiros estímulos de crescimento mandibular. Então, né, não parece fazer muito sentido, e a literatura tem mostrado isso devagarzinho, como o crescimento mandibular é o que vai orientando tanto o crescimento articular, crescimento, né, da articulação temporomandibular, é o que vai orientando o crescimento da própria mandíbula, né? A maxila, ela é fundamental para estimular, para permitir esse avanço mandibular que permite aí esse desenvolvimento dos músculos que se inserem na mandíbula, e na fase infantil essa projeção mandibular, essa posição mandibular gerada pelos músculos é o que permite o encorpamento, né? É o que permite o crescimento da mandíbula, né? Então, por isso que a ortopedia funcional ela é importante na infância, e a gente faz isso até em adulto, né? A gente tem, hoje, inclusive, eu recebi artigos de ortopedia funcional em adulto jovem, né? Que eles consideraram pacientes até 28 anos, com uma resposta bem importante num tratamento ortopédico funcional, né? Mas isso tudo, o que significa, né? Isso tudo mostra que a odontologia ela é esse centro, né? Esse núcleo, né? Esse centro dentro do aparelho orofacial que por ele ser móvel através dos movimentos mandibulares e da dinâmica muscular inseridas nesse osso, né? A gente vai estimulando o crescimento, e depois que esse crescimento está definido, a gente vai preservando esses sistemas, né? E aí a gente vai, obviamente, a gente tem um quadro funcional ou um quadro disfuncional, né? Onde a gente aí tem as disfunções, que não são só temporomandibulares, né? São disfunções em todos os sistemas que fazem parte do aparelho de cabeça e pescoço, e também, obviamente, os sistemas que estão ligados ao aparelho orofacial, né? Então a gente começa a ver respirador bucal, paciente com perda de dimensão vertical, com alterações gástricas, né? Seja gastrite, seja esofagite, seja refluxo, né? A gente percebe muito essa relação da produção do fluxo salivar, da dimensão vertical, da respiração bucal com a saúde gástrica. A gente percebe também o equilíbrio do resto do trato digestório, né? Então a gente percebe aí pacientes respiradores bucais ou com perda de dimensão vertical, pacientes que têm pouca função mastigatória. Isso faz com que a gente tenha baixa absorção de amido, que a gente tenha excesso de produção do ácido peptídico no estômago, por exemplo, e que a gente tenha também uma menor absorção de proteínas na primeira porção do intestino delgado, né? Do intestino, que é ali onde a gente tem absorção de fibras, absorção de proteínas, né? E então é por isso que um respirador bucal ou um paciente com perda de dimensão vertical começa a ter um processo de disbiose, né? Que é a alteração de absorção de nutrientes nessa primeira porção do intestino, que é fundamental, né, para a manutenção celular e para a manutenção das nossas atividades, né? Porque é onde a gente consegue absorver as proteínas. Então, como a oclusão ela é fundamental nisso, né? Seja na criança no desenvolvimento, seja no adulto na manutenção, tá? E, inclusive, hoje é o nosso final desse ciclo, e em agosto, né, para os alunos do Instituto Science, eu vou fazer um ciclo de palestras específico para eles, que aí é com foco em cada fase da vida, né? Então, qual é a função da odontologia na criança, né? Como a gente fazia aí um protocolo, um check-up kids, um check-up criança. Depois, na adolescência, né? O que essa odontologia, essa medicina orofacial consegue visualizar, estimular, né? E promover na fase da adolescência, e depois na fase do adulto, e depois na melhor idade, né? O quanto a odontologia é fundamental nisso, porque a gente ainda vê campanhas de odontologia para melhor idade falando só de limpeza de prótese, ou substituição de prótese, ou estabilidade de prótese, né? E isso tudo é muito raso dentro do que a odontologia pode manter e sustentar um idoso. Assim como na fase adulta, né? A gente fica aí falando da MH, né? A gente tem MH que são estáveis, né, do ponto de vista dentário, oclusal, mas que é uma MH patológica, né? Essa estabilidade ela altera, ela desorganiza vários outros sistemas, né? E o que a gente precisa olhar para devolver, para restabelecer esse desenvolvimento. E na fase
da adolescência, por exemplo, a gente tem vários artigos falando que a instabilidade oclusal, ela, ela interrompe o desenvolvimento do equilíbrio, ela interrompe o desenvolvimento do tônus muscular, ela interrompe o desenvolvimento da postura, né, fazendo com que um paciente tenha dificuldade de fazer esporte, talvez fazendo com que um adolescente tenha aí mais dificuldade cognitiva, né, de atividade cerebral e física, né, como eu falei, e também na criança, tá? Então, a proposta do ciclo de palestras em agosto, que vai ser para os alunos do Instituto InScience, é a gente contemplar aí, mais direcionar a odontologia mais para os nichos, mais para as faixas etárias, porque aí vocês conseguem, eu imagino que vocês vão conseguir dessa maneira atender melhor esse público e comunicar melhor com esse público, ajudando vocês a fazer até um processo melhor de captação desses pacientes, né? Então, quando vocês têm o conhecimento, agora como é que eu vou comunicar com essa população? Né? Como é que eu vou comunicar com a criança ou com os pais da criança, óbvio, né? Como é que eu vou comunicar com o adolescente? Como é que eu vou comunicar com o adulto e com o idoso, né? Então, eu estou muito animado para fazer esse ciclo de palestras voltada para os nichos, né? Para a faixa etária da população, e aí mostrar para cada população o quanto a odontologia é esse pilar, né? Essa, tem essa prioridade, né? Dentro do contexto de saúde, ok? Eu espero que vocês estejam participando também. Bom, então o tema hoje é oclusão e disfunção orofacial. Eu acho que todos me conhecem aqui, né? Eu foquei minha carreira, minha vida inteira de profissão, eu tenho 10 anos de profissão, foquei ela inteira mais na parte da oclusão funcional, mas para isso a gente vai costurando, né? A gente vai entendendo de prótese, de oclusão, de DTM, de cirurgia, né? E a gente vai aí costurando aí esse caminho, né? Hoje o nosso objetivo é falar da nossa odontologia e como a gente comunica para os nossos pacientes, né? A recontextualização da odontologia, é assim que eu gosto de chamar, né? E é isso que essa é a nossa missão, recontextualizar a odontologia, né? Fazer uma reinterpretação dela. E aí, qual é realmente a função do nosso sistema dentário dentro desse contexto, né? E esse processo de saúde e doença aí, né? E aí o quanto esse processo de saúde e doença coloca a odontologia e a saúde do corpo realmente como um belo de um casamento, né? Um belo de uma parceria, né? Porque a odontologia é fundamental na manutenção dessa saúde geral, tá? E aí, o quanto a gente é fundamental a gente comunicar isso para que a gente tenha realmente essa resposta, né? Para que a gente tenha realmente os pacientes que procuram um real processo de saúde, um real estado de saúde, né? Que a gente fala aí em qualidade de vida, é como esses pacientes procuram a gente e isso nos realiza, né? Nos realiza, nos abre portas, nos realiza de um ponto de vista profissional, financeiro, pessoal, enfim, né? Bom, mais uma vez estou aqui. Talvez alguns não tenham visto ainda o livro da medicina orofacial, né? É um livro que foi publicado em 1917 já, né? E algum desses autores aqui são de Curitiba. E esse livro ele contempla isso, né? Todas essas bases fisiológicas e funcionais que relacionam aí a nossa profissão, que basicamente é a odontologia mais técnica, né? Mas que desmistifica, né? E que coloca essa questão técnica dentro de um contexto realmente funcional, fisiológico, tá? E a partir daí, né? Hoje existe esse movimento da medicina orofacial, né? Hoje que já é um projeto de lei, que já tem um manifesto, né? Para o nosso Conselho Federal, para que realmente para que a gente consiga realmente abrir, né, esse mundo da odontologia, para que a gente consiga dialogar mais com outros profissionais, para que a gente consiga dialogar mais com os nossos pacientes, com o público que tanto precisa da gente, né? Existem vários professores famosos aí, né, que estão nessa luta pela medicina orofacial. Um deles é o professor Mondelli, né? Todo mundo conhece o professor Mondelli. E
outros professores aí, em Curitiba a gente tem o Gerson, um excelente ortodontista, Dr. Gerson. Nós temos aí o professor Caio Mota, um grande pesquisador aí das doenças odontopáticas, né? Ele, para vocês terem uma ideia, faz levantamentos aí de prevalências que relacionam a odontologia com câncer, com fibromialgia, com mal de Alzheimer, né? Com mal de Parkinson, né? Com Alzheimer e mal de Parkinson. Então, isso está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais, é uma realidade. E quem surfar essa onda agora, que é um oceano azul, obviamente, né, vai ter muito mais tempo aí para se preparar e para lá na frente ser realmente um médico orofacial que realmente traz resultados para as pessoas, né? E aí, né, quando a gente vê essa foto, a gente, de primeiro momento, né, para quem não viu essa foto, a gente começa a pensar, puxa, mas esse tratamento, né, o que aconteceu com esse tratamento? Provavelmente, talvez, fez uma cirurgia ortognática, mas aí a gente não vê parafusos, né? Então, como é que a gente conseguiu essa reposição mandibular? E essa é a terapia odontológica, onde a gente trabalha, restabelece a função dos elementos que compõem o sistema da mastigação, né? Que nesse caso foi o ocioide, o osso mandibular, mais de 30, mais não, 34 pares, né, dos músculos mastigatórios. E aí a gente consegue restabelecer não só um perfil, né? Todo mundo gosta olha muito a estética, mas é mais fácil, né? Não só o perfil, mas também como vias aéreas, né? A gente consegue ter um restabelecimento e, obviamente, toda a postura, né? Toda essa ordem, né? Essa linha postural aí. E, obviamente, eu sempre brinco, né? É, de, eu pago, né? Para quem achar uma paciente que tem postura ereta, postura reta e que não tenha dente, né? E que use prótese total. Né? Isso não existe, né? E, enfim, até hoje esse prêmio está acumulado aí, né? Ninguém levou esse prêmio, né? Porque para que a gente mantenha realmente uma postura ereta, né? Eu até consigo comunico isso com os pacientes, fico falando para eles, né? Por exemplo, uma senhora de 70 anos, né? O charme dela, a beleza dela é a postura, né? E, e uma pessoa de 70 anos que tem postura, né? Tem dentes grandes, né? Dentes grandes significa tem dentes preservados, né? E então esse sistema oclusal ele mantém, né, vias aéreas, postura de cabeça e pescoço e do corpo. E o mais engraçado é porque realmente dificilmente você vai ver uma pessoa com postura ereta, né, com a função respiratória, dificilmente você vai ver essa pessoa deprimida, né? Porque, né, a depressão ela vem muito desse reflexo de ansiedade, né, de hipóxia cerebral. Isso tudo está muito relacionado também com a função respiratória, né, a tua capacidade de absorver oxigênio e também, consequentemente, com o equilíbrio odontológico. Né? Aqui uma foto para vocês, né? Só que é uma paciente antiga, onde o quadro dela também era de surdez parcial. A mulher ela ronca menos, né? Vocês vão ver, a mulher ela ressona mais do que ronca. O homem já ronca, né? Já faz realmente uma já tem uma ressonância mais intensa, tá? Mas no fundo o que a gente percebe, como foi nessa senhora aqui e como acontece em muitos pacientes, às vezes vocês vão atender alguns pacientes e eles vão falar assim: poxa, mas eu não ronco, eu não respiro pela boca. E quando você vai fazer uma anamnese, ele vai apresentando vários sintomas, e quando você pede os exames, tá lá, né, uma obstrução respiratória, e tem muitos pacientes, como essa senhora aqui, que faz apneia durante o dia, né? Durante o dia o paciente faz apneia. E então fica com a boca fechada, tudo bem, fica com o lábio selado, mas ele não respira pelo nariz, né? Ele fica segurando a respiração. E por isso que tem muitos pacientes que começam a ter sonolência diurna, né? E aí esse problema de concentração. Então, geralmente os respiradores bucais, eles são pacientes que eles precisam de uma atividade
as atividades dele são mais físicas. Como que eu posso explicar melhor isso? O respirador bucal, para ele se manter ativo, ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele precisa estar se movimentando, né? Porque se ele sentar e às vezes tiver que se concentrar, seja para fazer um trabalho, seja para às vezes assistir um filme, seja para dirigir, né? São pacientes que fazem essa apneia diurna, né? E vão entrando em estado de sonolência. Então, o respirador bucal, ele é muito mais executivo do que planejador, do que leitor, né? E isso impacta muito na vida do respirador bucal, né? Porque realmente ele tem essa dificuldade de produção intelectual, né? Ele é muito mais aí de execução, tá? E quando a gente pensa nisso, né, eu gosto muito dessa pergunta, que realmente qual é a função da nossa profissão, né? Qual é a real função da odontologia? Né? E, né, muito antigamente, né, era sempre do ponto de vista de manutenção do elemento dentário, mas sem a gente realmente pensar o porquê que a gente precisa manter esse elemento dentário, né? Qual que é o grande objetivo, né, de manter todo esse arco dentário, né, sadio, vivo, enfim. Até um dia desses um professor, ele falou: "Poxa, Diego, mas por que você dá tanta importância para os caninos, sendo que, né, a gente tem aí uma população de aborígenas ou outras populações aí que têm os dentes todos gastos, todos lisos, né? Então, na idade adulta, a anatomia de dente, ela não é tão importante, essa tal da guia de desoclusão, ela não é tão importante. Na fase infantil, sim, porque ela que vai organizando e orientando o crescimento, mas depois que cresceu, não é mais tão importante, né? E eu tive que lembrar ele que essas populações, né, de aborígenes, por exemplo, eles têm expectativa de vida com menos de 40 anos, né? Então, e quando eu penso na odontologia, eu penso realmente óbvio, a odontologia que ajuda o desenvolvimento na idade infantil, como a gente já falou aqui, mas muito mais, né? Muito mais não, mas da mesma forma, com a mesma importância, né? Sobre o fato de a odontologia preservar, né? Aumentar a expectativa de vida, né? Preservar equilíbrio, manter equilíbrio, preservar funções, né? Sejam elas as funções respiratórias, as auditivas, as posturais, as musculares, as articulares, né? E funções fisiológicas, por exemplo, né? Como sono, né? E como é importante a gente manter, buscar o equilíbrio do sono, porque somente com um sono equilibrado, né? Respeitando os seus ciclos, a gente consegue ter uma secreção realmente equilibrada dos níveis, né? Do ponto de vista de níveis de concentração de hormônios, por exemplo. Então, eu vejo a odontologia muito como uma, uma área da saúde, uma ciência, né, da saúde que aumenta, que preserva realmente a vida, e até porque a gente tem visto muito, né, as disfunções odontológicas, né, seja por perda de dimensão vertical, seja por disfunções musculares, seja causando enxaqueca, por exemplo, né, que é uma das doenças, o distúrbio sintomático mais incapacitante, a enxaqueca. E na aula passada, né, na aula retrasada, acho, a gente falou da relação da odontologia, né, por ser o sistema dentário, quem realmente mais excita, mais estimula o nervo, o gânglio trigeminal, que é onde é produzido aí a principal molécula que desencadeia o quadro de enxaqueca. A gente está falando aí de um neurotransmissor chamado CGRP. E então, essas disfunções musculares, como as disfunções respiratórias, né? A gente estava falando disso, como a função respiratória é importante para a gente manter a vascularização, né? A gente começa no respirador bucal, ele começa, é como eu gosto de fazer com os pacientes uma analogia, né? Você pega uma árvore que tem raiz curta, né? Ou que está num vaso pequeno, né? Chega um momento que essa nutrição, que essa terra onde ela está, né, inserida,
seja por uma raiz pequena, ou seja por um vaso pequeno, ela é insuficiente para, esse nutriente é insuficiente para chegar ali nas últimas folhas, e você começa a ter morte, né, dessa planta. Assim como as mulheres, por exemplo, a gente vê muito isso em mulher, né, que tem cabelo grande, né? Chega um momento que o cabelo comprido ele perde nutrição, ele começa a perder essa nutrição e, e aí aí obviamente a mulher começa a ficar com o cabelo ressecado, né, nas pontas, e assim funciona a nutrição gerada pela respiração, pelo oxigênio, com os vasos sanguíneos, né, a capilaridade dos vasos. Então chega um momento que esses microvasos, né, eles começam realmente a estar em estado de hipóxia, e aí esses tecidos começam a necrosar. Então tem trabalhos de prevalência, né, relacionando, por exemplo, a respiração bucal com a osteopenia e a osteoporose, né? Chega um momento da vida onde esse tecido ósseo ele começa a perder a nutrição, tá? Então, essa odontologia, do ponto de vista de orientação de crescimento, né, na primeira fase da vida e de preservação das funções na última fase da vida, que é a fase do idoso, né, da terceira idade ou da melhor idade, tá? Então, eu vejo a odontologia realmente como um fator importante aí nessa manutenção. E dentro da função da odontologia, obviamente, que a gente consegue, né, o centro disso tudo é o sistema dentário, porque é o sistema dentário que estimula músculo, o sistema dentário que orienta o movimento articular, é o sistema dentário que orienta a posição mandibular, é o sistema dentário que orienta, consequentemente, a postura da cabeça, é o sistema dentário que orienta a saúde, que preserva a saúde do osso alveolar, né? E desses ligamentos periodontais que são ricamente vascularizados, né? E também ricamente compostos por mecanorreceptores, né? O sistema proprioceptivo. Então, como isso é importante, por exemplo, se vocês, às vezes, eu era formado já, e aí que eu fui entender a mecânica mastigatória, né? Em mim mesmo, né? Eu fui entendendo o quanto um segundo, um terceiro molar é importante, né? Para esse movimento mastigatório de trituração, de preparo do alimento, né? Para que a gente tenha aí realmente o processo digestório de uma maneira mais saudável, né? Mais realmente equilibrado do ponto de vista fisiológico, né? Então a gente prepara esse alimento para a absorção dele, né? Então, eu fui entender isso depois, né? Então, hoje, perder um terceiro molar, perder um segundo molar, né? É ruim para o processo mastigatório? Sim. É ruim para o processo muscular? Sim. São músculos que sustentam o seu tônus, né? A partir desses contatos oclusais, né? De uma Até o deglutição. terceiro molar? Oi? Até o terceiro molar é ruim? Tanta gente não tem nem espaço para ter o terceiro molar na boca? Aí a culpa não é do terceiro molar, a culpa é do espaço que não desenvolveu, né? E é isso que a nossa odontologia ela tem como vislumbrar, né? Então eu recupero o Mas, espaço, né? Obviamente que mas sim, obviamente. tem caso e caso, né? Tem gente que você vê que tem a formação dentária muito desproporcional ao rosto, às vezes por informação genética mesmo. Concordo. Aí você está falando da Mas, discrepância de Button, né? Sim, uhum. sim. Mas isso são casos bem particulares, né? Em geral, o paciente ele não tem espaço para os dentes porque o osso não cresceu, né? E se o osso não cresceu, ele tem uma série de outros sintomas. E agora, dentro dessa odontologia, né, da oclusão funcional, você vendo a função orofacial e suas disfunções, a gente busca realmente preparar o terreno, né? E não ficar aí eliminando elementos dentários a fim de ter uma falsa harmonia, né? A fim de ter, do ponto de vista, buscando um resultado apenas estético, né? Então, a gente está aí negligenciando as funções dentárias e tudo que ela comunica, do ponto de vista de equilíbrio muscular, postural e tudo isso que eu falei até aqui, né? Então, quando a gente fala na saúde oral, né, todo mundo sabe, né, desse controle bacteriano. Você chama o teu paciente para fazer uma limpeza, né, para você controlar
índice de placa, para você controlar, tentar controlar um pH do meio, né? Achando que só a placa bacteriana é o que realmente muda o pH do meio. No entanto, a nossa profilaxia, a saúde oral, ela exige um controle funcional, né? E aí a gente está também recontextualizando a própria profilaxia, né? Com a profilaxia, ela é fundamental dentro do processo de manutenção de saúde. Só que a profilaxia não tem nada a ver com limpeza, porque a limpeza ela é um procedimento de um evento profilático, né? Que precisa ter, né, todo um controle funcional também, né? Toda uma avaliação, todo um controle, toda uma avaliação dos elementos que compõem o sistema mastigatório, né? Então, o que é esse controle funcional? Será que eu tenho uma desoclusão equilibrada, né, que desoclui, que orienta os movimentos mandibulares, articulares? Será que eu tenho aí uma dimensão vertical de oclusão realmente que está sustentando e mantendo os outros sistemas em volta, né? Então, a profilaxia, ela é realmente um evento muito sério, né, um procedimento muito sério, e eu arrisco em dizer que o paciente só não dá mais importância para a profilaxia porque talvez a classe odontológica não dá essa devida importância, né? Porque não orienta, porque não informa o que realmente é uma profilaxia, né? E que dentro dela faz parte não só a limpeza, mas também como vários outros controles, várias outras avaliações, né, de função muscular, de função oclusal, né, de função articular, né? E o quanto isso e o quanto a gente consegue fazer essa análise sobre o sistema da mastigação com o resto do corpo, tá? Então até tem muita gente que gosta de montar equipe, tem muita gente que gosta de delegar a profilaxia, mas do meu ponto de vista, claro, né, quanto mais a gente conseguir delegar, perfeito, mas a profilaxia não se delega para qualquer um achando que é só uma limpeza. É na profilaxia que você realmente consegue fazer uma boa leitura do quadro, né, principalmente dos pacientes novos que não foram tratados, né, e que aí você consegue alertar, pedir exames e realmente começar a cuidar desse paciente de uma outra maneira. Então, eu gosto muito da profilaxia e óbvio que é legal delegar, com certeza, mas delegar para alguém que realmente tenha essa visão da profilaxia como controle bacteriano e controle funcional, né? E aí, para que a gente consiga ter realmente um equilíbrio, né? Uma manutenção da função oral, né? Da saúde oral. E dentro desse controle funcional, né? Não tem como a gente não falar da oclusão, né? Então, o controle funcional, o que realmente sustenta, né, esse controle funcional é o sistema oclusal, é a oclusão, né, que muitos falam de oclusão funcional, né? E qual é a real importância dessa oclusão, né? Por que a oclusão ela é tão importante, né? Se, né, por que a oclusão é tão importante se na grande maioria do tempo os pacientes nem ficam em oclusão? Se ficar em oclusão o tempo todo é até patológico, né? Então, por que é tão importante essa oclusão, né? E o Bianchini foi muito feliz. Bianchini foi muito feliz em 98, quando ele teve essa definição, né, que o sistema dentário, o órgão dentário, ele é um sistema sensorial, ele é um sistema de orientação sensorial, né, que através dos proprioceptores, seja no ligamento periodontal, seja nas terminações da TM, né, da língua também, de toda a mucosa jugal, mucosa oral e dos músculos, né, ele sustenta, ele que orienta essa dinâmica, esse posicionamento mandibular, tá? Orientando, inclusive não, orientando a principal posição da mandíbula, que é a posição de repouso, tá? E é essa posição que a gente tem que estar sempre atento, né? Será que meu paciente ele fica em repouso? Né? Todo mundo fica em repouso, mas qual que é o repouso desse meu paciente? Será que esse repouso do meu paciente é em desoclusão? E será que essa desoclusão está preservando a função de outros sistemas? Sistemas oftalmicos, por exemplo, né? Então, você pega pacientes com mordida cruzada anterior ou paciente com pouco trespasse anterior,
ou até a mordida cruzada unilateral, onde a presa, a tal da presa, não prende a mandíbula. Eu gosto de falar isso para o meu paciente, né? A presa é para prender a mandíbula, né? Não é só para rasgar o bife, né? Quando a gente tem esse trespasse, né, realmente pequeno, que não consegue orientar a desoclusão articular, a gente começa a ter uma hiperatividade do músculo pteregoideu, por exemplo, né? E quando a gente tem essa contratura, né, essa hiperatividade do pteregoideu, a gente tem muitos pacientes que têm sintomas oftálmicos, dor no fundo dos olhos, né? Coceira no olho, por exemplo, e às vezes até uma visão turva, visão embaçada, né, por conta dessa cadeia de músculos que aí estão em hiperatividade muscular, tendo mais aí vascularização nessa região, né? E aí a gente tem esse ofuscamento visual, esse reflexo sintomático, tá? E muitos oftalmologistas, né, indicam para a gente quando esse paciente vai no oftalmo relatando sintoma e o oftalmo faz os exames e fala, olha, você não tem nada, né? Claro que numa coceira de olho é muito comum o oftalmo falar assim, bom, use esse colírio aqui e você vai ter que conviver isso pro resto da vida. Assim como muitos médicos falam para os pacientes que relatam aí tamponamento auditivo ou zumbido, né? Você vai ter que conviver com isso, né? E às vezes a causa do zumbido é odontopática, que a gente chama, né? A causa do sintoma oftálmico é odontopático, assim como várias outras desordens e disfunções, né? Então, Bianchini foi muito feliz em 98, quando ele fala que essa organização harmônica dos dentes, né, ela realmente tem uma função sensorial, tá? Bom, até porque, né, e como que a gente pensa nisso, igual eu falei, né, 90% do tempo nós ficamos aí em relação de não oclusão, tá? E essa não oclusão, ela é um reflexo, né, via sistema proprioceptivo, do estado oclusal. Peraí, só deixa eu fechar aqui desculpa. Só deixa eu fechar aqui tem áudio aqui. Isso. Desativei. Então, opa. Deixa eu desativar ele todos. Tem gente com áudio fechado. O Jair. Desativar áudio de todos. Tem áudio que eu não estou conseguindo desativar. Se alguém puder aí, eu agradeço. Tá? Bom, em 90% do tempo nós ficamos em posição de não oclusão. Só que quem sustenta essa posição de não oclusão, não adianta de nada a gente ficar em posição de não oclusão, por exemplo, com uma posição mandibular alterada. Por exemplo, às vezes a gente tem uma vertente da mandíbula para frente, então a gente vai ter uma projeção mandibular para frente, né? E por mais que a gente esteja em desoclusão, essa mandíbula projetada para frente já está desorganizando músculos, articulações e às vezes vias aéreas e vias auditivas, né? Então, como é importante esse estado de não oclusão, que é 90% do tempo, ele orientar uma desoclusão que realmente a gente consiga esse equilíbrio desses componentes, né, da região de cabeça e pescoço. Então, é importante a gente ter essa conclusão, né, e essa consciência de que a oclusão ela tem como grande função orientar a desoclusão, seja o repouso, ou seja os movimentos, ou seja a dinâmica. Tá? Até porque, por isso que existe uma MH patológica. Por mais que eu tenha uma oclusão estável, numa MH patológica, mas ela não orienta uma desoclusão funcional, né? Essa MH patológica, ou eu tenho ali um espaço funcional livre que realmente não me permite um espaço funcional livre que não me permite, digamos, uma estabilidade articular, uma estabilidade muscular, uma estabilidade das vias aéreas, uma estabilidade auditiva, uma estabilidade oftálmica, uma estabilidade postural e excitando, inclusive, às vezes hiperativando o meu sistema nervoso central, né? Então, eu posso ter uma estabilidade oclusal
que não orienta uma oclusão, uma desoclusão funcional. Tá? Isso tem que ficar bem claro. E é por isso que a gente distingue, né, uma MH patológica de uma oclusão funcional, que é a oclusão no arco, né, uma oclusão cêntrica, que é no arco de abertura e fechamento cêntrico. Tá? Mas, então, esse é o grande objetivo da oclusão, é orientar uma posição de desoclusão realmente funcional. E é por isso que a gente sempre analisa o paciente, a MH do paciente. Né? Essa MH é patológica ou é funcional? Essa habitual dele, essa posição da mandíbula, realmente é uma posição que foi habituada, foi migrada, foi desorganizada, né? E você vê hoje pacientes tratados ortodonticamente dentro de uma posição, dentro de uma oclusão patológica, né? Dentro de uma MH patológica. Isso é muito sério, né? Hoje, por exemplo, eu tenho aí 80% dos meus pacientes são pacientes pós-ortodontia, né? São pacientes que vêm com disfunções, né? E muitas vezes acentuadas, agravadas por uma ortodontia que não conseguiu aí contextualizar o sistema dentário com a função orofacial, né? E o paciente vem com sintoma e com disfunções. E é por isso que por isso que eu digo que o principal princípio da oclusão é aí o mecanismo de desoclusão. Mondelli, numa reunião que ele estava aqui com a gente em Curitiba, ele falou que em torno de 30% dos adultos têm desgastes dentários patológicos, né? Ele falou, isso eu consegui levantar hoje, mas eu tenho certeza que esse número é muito maior, né? E então, claro que existe o desgaste dentário fisiológico, né? Mas o desgaste dentário fisiológico é o que mantém, né, a função, né, do indivíduo, né? Obviamente que com 20 anos, com 30 anos, você tem uma atividade muscular muito mais intensa, né, necessitando aí de uma atividade celular, de uma atividade mitocondrial, necessitando de uma saturação de oxigênio muito maior do que de um paciente mais idoso, por exemplo, né, que tem uma atividade muscular menor, que tem uma atividade hormonal menor, né, e aí, obviamente, que o meu sistema dentário, ele, obviamente que ele vai envelhecendo, mas de uma maneira fisiológica, né, acompanhando o ritmo do corpo e um ritmo sempre ativo, um ritmo sempre produtivo, né? Então, no entanto, grande parte, né, dos pacientes, ainda mais hoje, que a gente tem aí um déficit de crescimento, né? Pacientes, você imagina, se 58% das crianças têm disfunções respiratórias na infância, né? E hoje a gente consegue muito relacionar essa grande parte das crianças com disfunções respiratórias, relacionar com o hipodesenvolvimento dos ossos maxilares, que dependem dos estímulos funcionais, né? Estímulos de fala, de mastigação, de alimentação, de respiração, né? Então, se grande parte da população tem um déficit de crescimento e desenvolvimento, né, obviamente que eu vou ter aí um sistema dentário desorganizado. Um sistema dentário desorganizado, além de ele não manter o equilíbrio, né, dos sistemas adjacentes, né, eles também vão falecer por si próprio, né? Assim como a gente falou em algumas outras aulas, né? A desoclusão dentária, ela serve para manter, sustentar uma dinâmica muscular, serve para a gente ter uma desoclusão articular e, obviamente, uma desoclusão, a tal da desoclusão mutuamente protegida, né? Que é a gente desocluir os outros dentes. Se eu tenho um sistema maxilomandibular que não desenvolveu, obviamente que eu não vou ter uma orientação dentária harmônica, né? E esse próprio sistema dentário vai começar a falecer e começa a falecer, né, com desgastes dentários, com alterações periodontais ou com migrações desses dentes, e aí o processo ele vai se agravando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né, se a gente olhar essa MH, né, essa primeira foto aqui,
eu tenho uma MH estável, né? Que se ele for em muito dos nossos colegas, né? Vão falar, nossa, mas você não tem nada aqui, tá tudo ótimo, vamos só fazer uma limpeza, né? E a gente começa a ver aqui um processo de abfração, aqui um processo de alteração periodontal, né? Nos primeiros prés, né? A gente começa a olhar isso aí. Uma linha média desviada, né? Pode ser aí muscular ou pode ser dentária, né? A gente tem essas opções. Quando a gente faz a primeira desoclusão, aqui na protrusão, né, a gente começa a ver que essa protrusão realmente não é funcional, né, ela é limitada, né, onde aí eu tenho interferências oclusais posteriores que vão gerar maior cisalhamento desses dentes, maior desgaste desses dentes, e obviamente que numa desoclusão, numa protrusão dessa, eu não estou conseguindo desocluir, orientar toda uma trajetória funcional da articulação, do côndilo na fossa, né? E aí eu começo realmente a ter problemas. Olha aqui na desoclusão lateral agora, né? Um canino que não está conseguindo fazer a sua função, né? Nem de desocluir os outros dentes, que é a tal da desoclusão mutuamente protegida, e também, obviamente, que eu gosto de falar que essa desoclusão mutuamente protegida não é só desocluir os dentes, mas também é orientar a desoclusão do côndilo em fossa. E a outra desoclusão aqui, da mesma maneira, né? Olha como esses pré-molares sofrem, né? Como esses dentes posteriores eles estão sofrendo realmente, né? E aí, obviamente que esse é um sistema dentário que ele não tem bom prognóstico, né? Como a gente já começa a ver alguns sinais, né? Ao contrário de quando a gente trata o paciente, né, a gente consegue devolver toda uma estabilidade MH, né? Como sempre, e a gente consegue devolver aí uma protrusão, né? Realmente mais simétrica, né? Essas fotos do canino, ó, ficam um pouco por conta da foto, do ângulo, mas aqui eu não estou tendo contato nenhum de canino e premolar, tá? Na lateralidade, da mesma maneira, ó, né, o canino ele consegue orientar essa desoclusão, né, eliminando todas as interferências, tanto em trabalho quanto em balanceio, né? A interferência do balanceio é até muito mais perigosa do que a interferência em trabalho, porque ela realmente gera uma báscula da articulação. Eu tenho um abaixamento, eu tenho um deslocamento do meu côndilo na minha cavidade, né? Então aqui a desoclusão, né, é mutuamente protegida, né? E aqui, né, outro caso, né, onde paciente jovem, onde a gente faz o tratamento ortodôntico e consegue aí esse processo, essa estabilidade. E uma coincidência, esse paciente aqui eu atendi ele hoje, né? Esse tratamento eu fiz em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017. E esse paciente eu atendi ele hoje, fiz o controle dele hoje, né? E, e a gente mantém. E hoje ele veio me perguntando se esse canino que eu restaurei aqui, que ele já está hoje um pouco desgastado, se já não é hora da gente fazer uma lente de contato, né? Porque ele quer fazer uma faceta, que aqui eu coloquei em resina. Eu sempre gosto de reabilitar, nas primeiras vezes, gosto de reabilitar a desoclusão em resina, tá? Porque a resina é um material realmente reversível, que a gente consegue manipular. E depois, quando essa resina vai desgastando, obviamente, aí eu dou a opção da gente fazer isso com material cerâmico, porque aí ele tem uma maior estabilidade aí dessa desoclusão, né? Uma maior longevidade, essa é a palavra, né? Da desoclusão. Então, até hoje ele veio me perguntar aí, poxa, será que agora será que não é hora já de fazer essa faceta, né? Eu falei, olha, a gente tem já os primeiros sinais de desgaste, né, desses caninos, mas ainda eles estão funcionando bem, né? E aí eu peço o raio-x da TM, peço aí, faço as fotos, né? Faço o meu arco gótico. Então, estão funcionando bem. Vamos esperar o próximo controle, né? E a gente vai avaliando e para ver aí quando realmente é o melhor momento, né? Então, como nesse caso que eu mostrei, né, que ilustra com essa foto, a desoclusão patológica, ela é realmente nociva, né?
tanto para o elemento dentário, quanto para a função articular, como para o sistema periodontal, né? E aí a gente tem que pensar realmente, lembrar realmente que cada um tem um biotipo, né? Cada um tem realmente uma característica articular, muscular, periodontal, dentária. Então, nem sempre, por exemplo, eu vou ter uma interferência oclusal e quem vai pagar a conta é a minha articulação. Às vezes eu vou ter uma interferência oclusal e não vou ter uma DTM. Porque quem está pagando essa conta, às vezes vai ser o sistema periodontal. E aí eu vou ter uma desordem periodontal. Aí eu vou ter, ou seja, ou uma reabsorção, ou vou ter uma bolsa periodontal. Mas às vezes também quem vai pagar essa conta, ou eu vou ter uma migração dentária. Mas às vezes quem vai pagar essa conta também pode ser o sistema dentário, onde eu vou ter mais desgastes desse esmalte, né? Vou ter um aumento dessas facetas de desgaste, né? Às vezes quem vai pagar essa conta são os músculos, né? Onde eu vou ter aí uma maior, onde essa hiperatividade muscular vai acarretar em uma sintomatologia de dor orofacial. Então, por isso que a gente não consegue colocar na mesma caixa, né, uma alteração da oclusão, né, ou uma desoclusão desequilibrada. A gente tem vários sintomas diferentes, né? E por isso que a gente não pode colocar tudo na conta da DTM. A DTM ela é só um dos desequilíbrios, né, dentro de um complexo orofacial. Então isso tem que ficar bem claro, porque isso às vezes a literatura ela frustra muito a gente, sabe? Uma desoclusão equilibrada não significa uma DTM. Então, oclusão não serve para nada, né? Então, basicamente isso. E não é isso que a gente vê quando a gente avalia todo o complexo orofacial. Então, agora, né, falando disso, a gente consegue ter uma visão melhor, né, sobre o sistema dentário, né, sobre qual é a função do sistema dentário. Então, a função do sistema dentário é realmente a gente manter, né, todos esses elementos em equilíbrio. Elemento dentário, elemento muscular, elemento ósseo, elemento periodontal, elemento postural, sistema nervoso central, né, e todos esses sistemas que são adjacentes, né. Então, por exemplo, vem um paciente para mim com grande facetas de desgaste, né? Então, esse paciente veio para mim, por exemplo, como chegam para vocês? Olha, Diego, eu tenho esse paciente em particular, né? Olha, Diego, eu tenho um dinheiro, quero fazer facetas, né? Quero restaurar meus dentes. E aí, quando você olha o paciente, você faz uma anamnese, você fala, poxa, você descobre que esse paciente é um enxaquecoso, você descobre que esse paciente ele tem cervicalgia, você descobre que esse paciente tem outros sintomas, né? Você descobre que esse paciente tem até uma quelite angular aqui, ó, né? E aí você percebe aí a perda da dimensão vertical. Quando você olha o perfil desse paciente, né? Você realmente começa a deduzir que você começa a deduzir. Paulo, meu cachorro engasgou aqui. Aí, Paulinho engasgou aqui. Tem um filho aqui de 4 patas. E aí você começa a ver que esse paciente tem muito mais do que desgaste dentário, né? E que realmente começa a ser um risco. Dá água para ele. Toma água lá, Paulinho. Vai lá, toma água. Vem. Aqui, ó. Venha, Paulo. Vai lá. Vem. Vai lá. Pronto. Você começa a perceber que é um risco você encher essa boca de facetas, né? Dentro de um quadro realmente todo sintomático, né? Então, por isso que a gente prepara o paciente, a gente trabalha em todas essas alterações que uma boa anamnese odontológica consegue nos dar, né? E aí, antes da gente mexer nos dentes, a gente consegue um outro perfil desse paciente, né? E eu só consegui esse perfil quando realmente eu quis avaliar e quis tratar e organizar esses vários sistemas que estão associados ao quadro odontológico, né? E aí a gente consegue realmente não só um reequilíbrio
né, obviamente, do sistema dentário, que é o que ele veio buscar, mas muito mais que isso, né? A gente consegue realmente um equilíbrio de todo esse complexo, de todos esses sistemas que fazem parte do complexo orofacial, né? Então, por exemplo, quando a gente, dentro desses sistemas todos que fazem parte, né, do complexo orofacial e de tudo que liga a odontologia com o corpo, né, a gente tem aí, né, esses 5 principais sistemas, né? Onde, na função respiratória, obviamente que a dimensão vertical ela influencia muito nessa dimensão da faringe, né, gerando essa obstrução faríngea, né, ou nasofaríngea, naso e orofaríngea, né? Então a dimensão vertical ou o desenvolvimento dos maxilares, né? Ou uma distonia, uma disfunção lingual, uma distonia lingual. Então você percebe, por exemplo, pacientes que têm perda dentária posterior, como ele tem a hiperglossia, como ele vai aumentando esse tamanho da língua, e tudo isso vai obstruindo as dimensões faríngeas, né? Ou a própria perda da dimensão vertical, ou, como a gente falou, em pacientes dólicos, né? Atresia maxilar, que vai realmente dificultando, que vai impossibilitando uma respiração nasal por conta do formato, né? da maxila, né? E aí, esses fatores, eles vão, às vezes, se somando. Eu tenho uma atresia maxilar, depois eu tenho um desgaste, depois eu tenho perda dos elementos dentários. Então, além da atresia maxilar, eu começo a ter perda de dimensão vertical, então eu tenho obstrução da região nasal, tenho obstrução da dimensão faríngea, e esses processos eles vão se somando, né? E aí, obviamente, fazendo, falecendo, né? Fazendo ruir esse sistema aí respiratório por conta dessa disfunção odontológica, né? Desse desequilíbrio odontológico, né? Levando aí o paciente a uma respiração cada vez mais bucal, né? Eu sempre reitero aqui que não existe, dentro de um paciente respirador bucal, não existe só o respirador bucal, né? Existem fases. Então, a maioria dos pacientes vão ser pacientes respiradores mistos, né? E aí, com esse grau de respiração mista, de respiração bucal, o paciente ele vai, obviamente, acelerando, tendo um processo patológico mais acelerado ou não, né? Desencadeando doenças crônicas mais cedo ou mais tarde, né? E outro sistema, né? Que liga muito o quadro, o sistema da mastigação com o sistema oftálmico, por exemplo, são os músculos senomandibular, o músculo pterygoidal lateral, que são músculos que têm origem, né, nessa cavidade esfenoidal, né? E aí uma origem na cavidade esfenoidal e inserção no corpo da mandíbula, né? Na mandíbula, né? O músculo senomandibular tem origem no corpo da mandíbula, mas o pterygoidal a origem dele já é na cabeça, já é no côndilo, né? Na cabeça da mandíbula. Então, qualquer alteração, qualquer desequilíbrio da postura mandibular, né? E sempre quando eu falo da postura, é da postura do repouso, é da postura que a gente fica 90% do tempo em repouso. Quando a gente tem desequilíbrio dessa postura mandibular, a gente começa a ter, obviamente, uma alteração dessa função desses músculos, por exemplo, que tem relação com a cavidade oftálmica. E a gente começa aí a ter alguns sintomas, né? Que é a visão embaçada, né? Coceira no olho, olho seco, né? Dor no fundo do olho, né? São sintomas muito comuns de pacientes com disfunção odontológica e principalmente com alterações nesses músculos geradas por essa alteração da posição mandibular. Tá? Então, e é engraçado, e quando que esses músculos, a gente tem que pensar que sempre o músculo ele se movimenta, né, a partir de uma contração. Então, por isso que é importante o dentista entender bastante da função muscular, né? O músculo ele sempre faz uma contração onde a inserção ela se aproxima da origem. Então, quando eu entendo o músculo e quando eu sei onde é a inserção e onde é a origem, eu entendo que quando esse músculo é ativado, ele é contraído, o meu osso vai fazer um movimento no sentido da contração, que é sempre no sentido em direção à origem desse músculo. Então, por exemplo, um pterygoideu lateral, né, que tem ali a origem na cavidade esfenoidal. Quando a minha mandíbula faz lateralidade, no fundo é esse músculo. Opa, tem alguém que caiu aqui.
Ótimo. Duas caíram aqui, desculpa. Então, quando esse músculo, quando a gente faz essa lateralidade, no fundo, é o pterygoideu que tem origem na cavidade senoide, puxando, né, contraindo o músculo, que a origem, né, é ali na cabeça da mandíbula. Então, quando a gente faz essa contração, quando o pterygoideu lateral faz essa contração, eu tenho esse movimento, né, esse movimento mandibular de translação, né, fazendo a lateralidade. Quando eu tenho, por exemplo, uma mordida cruzada, né, um exemplo, uma mordida cruzada, que eu não tenho esse meu canino travando essa posição mandibular, a minha mandíbula começa a sofrer um processo migratório, né, para o lado da mordida cruzada. Isso significa que se a mandíbula começa a fazer um movimento migratório para o lado da mordida cruzada, eu começo a ter uma contração do músculo do pterygoideu. Então eu começo a ter uma hiperatividade desse músculo, né, e vai chegar uma hora, aí a gente vai depender do limiar de dor de cada paciente, mas vai chegar uma hora que esse músculo realmente vai começar a ultrapassar o limiar dele de dor e vai começar a manifestar sintoma, né? Sintoma, obviamente, sempre na origem do músculo, né? Iniciando na origem do músculo. E esse é o que a gente chama de pontos gatilhos, né? São as dores sempre na origem dos músculos. Então é importante a gente entender a anatomia dos músculos, a gente vai entender aonde dói e também o porquê que dói, né? E que movimento que pode estar gerando essa dor, tá? Então, eu gosto muito dos cursos que a gente dá de oclusão e de disfunção, falar bastante da musculatura, porque quando o dentista entende a musculatura, ele entende realmente aonde dói, por que dói, o que está gerando essa dor, o que está gerando essa contratura, né? E aí tudo começa a ficar mais fácil, né? Do ponto de vista da gente relacionar o sintoma com a real desordem, tá? A ATM, né? Outros sistemas, né? Então, quando a gente tem essa alteração da posição mandibular, a gente tem, obviamente, a alteração da posição condilar, né? E também dessa rotação desse eixo mandibular. O que significa isso? Quando eu tenho falta de instabilidade dentária, né? Eu começo a ter esse processo migratório, seja um contato prematuro que promove o deslocamento da minha mandíbula, seja a mordida cruzada, né? Seja o próprio desgaste dentário que vai promovendo esse avanço mandibular, seja um trespasse vertical dos dentes anteriores insuficiente. Então, eu vou projetando essa minha mandíbula e tirando ela do eixo cêntrico de abertura e fechamento. O eixo cêntrico é uma parábola, é um eixo de abertura e fechamento. Quando eu vou alterando, né, quando essa minha mandíbula sai desse eixo de abertura e fechamento, ela muda o eixo de rotação dela, né? Ela muda essa linha de abertura e fechamento, né? E aí, obviamente, exigindo mais de alguns músculos, menos de outros, talvez deslocando o disco articular, né? E aí, obviamente, gerando essa desordem, essa desorganização da função articular, promovendo um processo, às vezes, de osteose, né? Às vezes de artrite, às vezes de artrose, né? Podendo deslocar aí o menisco e, às vezes, diminuindo, né? Ou alterando a mobilidade articular. A gente, às vezes, tendo a hiperexcursão de côndilo ou, às vezes, até a hipoexcursão de côndilo, quando eu tenho um disco deslocado que ele impede o total movimento, né, do côndilo na fossa. Quando a gente tem, por exemplo, um deslocamento de disco que na tentativa de movimento da mandíbula esse disco não volta para o lugar, né, e a gente tem aí às vezes um disco travando esse movimento. Imagino que a maioria de vocês já tenham visto vídeo sobre isso. Enfim, a gente tem bastante material aqui também. Sobre o sistema nervoso central, a gente tem aí a relação de toda essa hiperatividade muscular, de toda essa alteração respiratória, impactando muito na qualidade do sono e a gente desorganizando essa relação antagônica, né, dos principais hormônios da fase REM, GH e ACTH, onde o GH é o que metaboliza o ACTH e o cortisol, por exemplo, né? O CTH é um precursor do cortisol, e aí gerando toda uma depressão metabólica. A gente falou de vários outros hormônios, né? A gente falou aí de hormônios que, alguns exemplos, né? Hormônios que às vezes são mediadores inflamatórios, como prostaglandina, como leptina,
como interleucina, todos os mediadores inflamatórios que dentro de um quadro, né, de distúrbio do sono, a gente tem essa desregulação aí hormonal e metabólica, tá? A alteração do arco reflexo de abertura e fechamento, né, isso quem faz, né, quem orienta, por isso que a gente chama isso de neurooclusão, né? Por exemplo, quando eu tenho quando eu tenho um contato prematuro, um exemplo, vamos ver se vocês conseguem, se eu consigo ser claro com vocês. Quando eu tenho um contato prematuro, isso excita, né, todo o meu sistema de mecanoreceptores. Então, isso excita o meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central ele tem um centro de tradução desse estímulo e ele tem, obviamente, que uma outra via de resposta, que é o que a gente chama de resposta motora. E sempre quando existe esse excesso de estímulo, né, esse estímulo patológico no meu sistema nervoso central, ele vai traduzir aquilo, ele vai gerar como resposta motora, né, um efeito compensatório. E às vezes a gente tem a mandíbula migrando para uma outra posição para sair, para se livrar desse contato prematuro que está sendo patológico, né, para o meu sistema nervoso central, para o meu sistema periodontal. E aí a gente tem as compensações, a gente tem o processo de habituação da posição da mandíbula. Por isso chama de intercuspidação habitual, né? E às vezes essa intercuspidação habitual ela acontece por esse reflexo do sistema nervoso central que muda essa posição mandibular, né? Mudando essa posição mandibular, obviamente a gente tem as consequências que a gente vem falando até aqui, tá? Então, por isso que a gente chama isso de neurooclusão, né? É através desse mecanismo, né, via sensorial, via sensor, a gente tem aí essa resposta do sistema nervoso central alterando, né, o meu padrão oclusal, né, o meu padrão de desoclusão, o meu padrão de contração muscular, né? E aí sendo mais patológico ou menos, tá? A audição, né? A gente tem aí vários componentes que relacionam o sistema mastigatório com a audição. Seja realmente a relação côndilo na fossa, né, que pode aí realmente criar uma pressão nesse osso tão fino, né, que é a região ali retrotimpânica, que é a região ali retrodiscal, que tem relação ali com a fossa mandibular. Então a gente pode realmente gerar aí um processo de tamponamento auditivo, como também essa hiperexcursão, como também essa dinâmica do côndilo, ela também gera uma hiperatividade de músculos que, por exemplo, o músculo tensor timpânico, né, que quando ele sofre um processo de hiperatividade, também gera um processo de maior fluxo sanguíneo, né, gera um processo inflamatório nessa cavidade auditiva, que é extremamente estreita, né, extremamente sensível, né, e extremamente vascularizada, né? A gente tem essa região do ouvido com um osso muito medular e muito vascularizado. Então, quando a gente tem qualquer alteração, né, qualquer inflamação realmente nessa região, a gente tem, às vezes, a questão da sensação de corrimento no ouvido, do ouvido obliterado, do ouvido tampado, às vezes do zumbido, né? O zumbido, falando do zumbido, a gente tem mais de 230 causas para o zumbido, né? Realmente ele é muito complexo, né? A gente tem questão de pressão, questão inflamatória, questão bacteriana, realmente uma questão física, funcional, questão muscular, enfim, são variadas relações. Acho que mais alguém tentando entrar. Vários fatores que podem desencadear aí o processo de zumbido, tá? Falando agora dos músculos, né? Aquilo que eu falei de neurooclusão, né? O quanto o sistema dentário ele impacta, né, na sensibilização do sistema nervoso, né? E quando a gente tem essa hiperatividade, né, do sistema dentário, essa hiperatividade de mecanoreceptores, de próprios receptores, né? A gente tem aí uma disfunção neuromuscular, né? A gente tem essa resposta motora alterando a minha função muscular, né? E aí desorganizando
meu processo, um padrão isotônico isométrico. Isso é fundamental, né, dentro do sistema mastigatório, porque nós temos músculos pares, né? Lembra quando eu falei que o osso, a mandíbula, é o único osso biarticulado. E por ele ser biarticulado, eu tenho músculos pares. E essa contração, essa métrica, que a gente chama de isometria, esse tônus, né, é preciso que exista uma simetria de toda essa forma, de toda essa dinâmica, para que a minha mandíbula faça movimentos simétricos, de protrusão, de lateralidade, né, para que eu tenha sempre a minha mandíbula sempre nessa posição centralizada dentro do meu complexo orofacial, né? Então a relação cêntrica, ela não é só uma relação côndilo-fossa, ela é uma relação cêntrica do ponto de vista da posição tridimensional da minha mandíbula dentro do espaço orofacial, né? E para isso eu preciso ter isometria dos músculos pares, eu preciso ter isotonia dos músculos pares, a mesma amplitude de contração, né? E o mesmo tônus de repouso também, né? Segundo o Guyton aí, o nosso tônus muscular de repouso é menos 70 milivolts, né? E então, para esses músculos pares, eu preciso ter o mesmo tônus de repouso, porque senão no próprio repouso eu tenho aí uma alteração da postura mandibular e aí, obviamente, desorganizando ou hiperativando algum sistema, seja articular, seja postural, seja auditivo, algum sistema, tá? Limiar fisiológico de dor, né? É óbvio que cada paciente tem um limiar de dor, né? O limiar de dor, o que determina o limiar de dor são vários fatores, né? Fatores metabólicos, fatores hormonais. Então, a mulher em geral, a mulher tem um limiar de dor mais baixo, né? Ela é mais sintomática. O homem, ele tem mais sintomas silenciosos, a mulher tem mais sintomas dolorosos, né? E talvez isso é até ruim para o homem, porque quando ele vai perceber, né, a disfunção dele é muito maior, né? E o limiar de dor também está relacionado à concentração de oxigênio celular, né? O quanto esse fuso, o quanto esse fuso muscular, né, ele realmente aguenta um processo de contrações repetitivas, né? Isso depende muito da atividade muscular, que eu preciso de ATP, preciso de glicose, preciso de oxigênio, preciso de hormônio, né? E aí, outro tópico que eu falei aqui, que é o ângulo funcional da mastigação. No fundo, o ângulo funcional da mastigação, ele me dá aí essa leitura, que na verdade nada mais é do que os ângulos funcionais, o ângulo de arco gótico, por exemplo, que me dá aí qual que é essa simetria, né? Qual que é essa métrica, qual que é essa equalização da dinâmica muscular, né? E obviamente, se ela não está simétrica, eu começo a ter aí uma alteração da minha função. E aí você imagina, né? Um caso, por exemplo, que a gente reabilita o paciente, né, com cerâmicas ou com próteses totais, e esse paciente continua tendo uma função que que não tem isometria, que não tem isotonia, né? Essa minha restauração dentária, essa minha falsa reabilitação oral, né? Obviamente que ela não tem um bom prognóstico, né? Porque obviamente eu vou estar exigindo, né, de alguns componentes desse meu sistema restaurado mais, né, do que deveria, e aí eu começo realmente a ter falência aí, né, desgastes patológicos, né, acelerados. É um processo aí acelerado de envelhecimento dessa minha nova reabilitação, tá? Antes do tempo esperado, né? Então, hoje a gente tem bastante artigo falando, bastante coisa. Hoje mesmo eu recebi mais 2 novos artigos, muito bons. E, enfim, né, todo esse processo aí hoje a gente tem uma literatura já que já consegue orientar a gente sobre muito dessas questões, tá? Essa parte que todo mundo gosta de tirar uma foto da tela, né? Então, deixa eu... Tirem foto aí. Olha, eu devo ter
Olha, honestamente, eu não sei. Mas quem quiser, me mande um e-mail no grupo que eu compartilho com vocês. Olha, mais ou menos, não sei, talvez mais ou menos uns 300 e pouco artigos, tá? Manda um e-mail ali no grupo que eu compartilho isso aí. Gosto Eu muito de quero. legal. Eu gosto muito de compartilhar pelo Dropbox. Uhum. E gosto muito de compartilhar pelo Dropbox, porque daí vai tudo, enfim, então se vocês tiverem Dropbox ou Drive, enfim, é mais fácil para vocês, tá? Beleza. Estou te pedindo um monte. Oi? Desculpa. Eu já Não, vi que deu uma parada. Tem gente aqui, parece, pedindo para entrar. Lilian Kluge, Crisleda Simonetti, não sei se já entrou aqui no WhatsApp. Veja aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Tá. WhatsApp. Fala aí, seu amigo. Aqui, ó. É que Ó. Vai passar essa fase. ela tem que realmente, talvez ela não conseguiu ali acessar o link, não sei. Bom, mas agora eu não consigo administrar isso. Ela mandou, já era mais de 9 e pouco. Enfim, vou retornar a aula. Desculpa, só vi agora. Imagina, não tem problema. Vamos lá. Bom, dando consequência, né? Então, o que a gente deve pensar realmente quando a gente faz aí um planejamento de reabilitação oral, né? Desculpa. E aí, eu gosto muito de seguir essas etapas, né? Quando eu vejo um paciente, antes de olhar os dentes, antes de olhar a oclusão, primeiro eu avalio, primeiro busco identificar se existe equilíbrio do aparelho orofacial, né? Se através de uma anamnese, através do histórico, se existe equilíbrio, se uma boa relação do sistema da mastigação com esses sistemas relacionados aqui que eu mencionei acima, né? Que são basicamente esses sistemas aqui, né? E obviamente depois tudo que relaciona a eles, né? Então eu gosto muito de relacionar isso. Se o paciente na anamnese, no histórico e no meu exame físico, eu consigo, né, identificar realmente uma organização, um equilíbrio desses sistemas, e aí, enfim, eu vou começar a colocar os meus olhos, né, diminuir a minha lente e olhar mais para o meu sistema da mastigação e não para o meu aparelho orofacial, né, porque ali existe equilíbrio. Bom, e esse sistema da mastigação, ele realmente está em equilíbrio? O que significa isso? Eu tenho uma desoclusão que orienta dinâmica articular, eu tenho uma desoclusão que gera aí, que gera trespasse, né? O espaço de Christensen, que gera... Opa, tem mais alguém aqui de novo. Que gera trespasse... Acho que agora deu. Acho que era a Cris Ledra, acho que ela está aqui já. Eu tenho uma oclusão, eu tenho uma desoclusão dentária que realmente preserva e sustenta esse meu sistema dentário. Ah, sim, eu tenho. Tá, ótimo. Então, daí, a partir disso, eu diminuo menos ainda a minha lente. Agora eu vou olhar para a minha estabilidade oclusal, né? Agora eu vou olhar para os meus dentes. Agora eu vou olhar, às vezes, para aquele dente que precisa daquela restauração. E agora eu vou trabalhar ali naquela odontologia clássica. Mas eu sabendo que eu tenho uma função neuromuscular, né, que me dá aí uma boa relação de desoclusão da mandíbula, e mais ainda que eu tenho um equilíbrio no meu sistema orofacial, né, onde eu tenho uma boa relação dos meus sistemas que compõem esse complexo de cabeça e pescoço, esse complexo crânio-cérvico-mandibular. Né? E quando eu preciso avaliar, obviamente que a gente usa, né, o articulador, ele é uma das belas ferramentas que a gente tem, né, e cada vez isso vai ficar mais fácil, cada vez isso vai ficar mais virtual, cada vez isso vai ficar menos artesanal, né? Mas eu gosto muito de falar do articulador para diagnóstico. A gente tem ali, vou puxar o saco dela aqui,
uma aluna excelente, que é a Fernanda, que ela, né, começou a aprender aí, começou a tentar ver a odontologia desse ponto de vista de reabilitação orofacial, faz aí 2 meses, e como ela já, né, realmente está colocando tudo isso em prática, e eu sinto em dizer para ela que a partir de hoje, infelizmente, ela não vai conseguir mais viver sem isso, né? Porque senão, porque depois que depois você começa a visualizar isso, né, e relacionar isso com os teus pacientes, você começa a ver que muito o que você achava que via, mas não via, né? E agora, né, que você percebe realmente essa possibilidade, essa capacidade, né, da odontologia enxergar muito mais coisa, não tem, é um caminho sem volta, né? Só E de curiosidade, quantos articuladores você tem na sua clínica? eu tenho, acho que 9, mais ou menos. 9 articuladores. Eu tô com 2. Aí eu falei assim, nossa, tem que comprar o terceiro, gente. Uhum. Tem que comprar o terceiro, idealmente mais. Mas eu acho que eu não preciso de 9, viu? Porque hoje a gente trabalha É, com articuladores padronizados. Eu tenho 9 também porque a gente acaba às vezes dando curso, usando nos cursos. Mas eu acho que para um é para consultório, demanda, mais arco facial, mais articulador, porque às vezes está montando um caso, aí monta o superior, aí tem que esperar o gesso endurecer, está montando o outro caso. sim, sim. Mas eu acho que 3 é bem bom, 2 é suficiente, 3 é bem bom. O importante é o laboratório ter um articulador que comunica com o teu, né? Porque senão você vai ter que ficar mandando ter um articulador para os outros. E Eu aí, tenho trabalho com vários laboratórios, né? Um protético já comprou um articulador igual ao meu, o outro eu forneci um articulador para ele, mas já falei com ele que ele tem que comprar um, porque eu não vou poder ficar mandando o meu toda vez, tem que ser do mesmo modelo, né? legal. Mas é a vida. Agora eu falei assim, que eu tô ficando menos tempo no computador fazendo planejamento, fazendo mais planejamento na bancada, olhando articulador. Sim, sem dúvida. Legal. Outros exames que a gente pede, são exames que me dão a visualização aí da relação do côndilo fossa, seja tomográfico, seja de ressonância, e eu também peço não só a relação côndilo fossa, como peço também a posição do ramo mandibular, né? Já falou disso talvez em alguma outra aula aí. Gosto muito disso. E também, obviamente, aqui eu tenho uma imagem estática, né? Mas eu gosto de pedir o exame onde eu tenho o filme, porque às vezes esse aqui é só um corte, né? Então, dentro de todos os cortes tomográficos, né? Eu vou tendo, se eu faço todos os cortes, eu vou conseguindo ver o filme, né? Eu entrando, né? Seja na vista transversal, seja na vista axial, seja na vista lateral, né? Eu vou conseguindo ver o filme realmente e identificando se essa relação, por exemplo, articular, ou se essa relação, ou se esse sistema respiratório realmente está desorganizado ou não, né? Então, seja do ponto de vista aqui, essa vista lateral, ou seja, essa vista aqui mais axial, ou seja, uma vista mais frontal, que é essa aqui, né? Eu gosto de ver o filme, gosto de ver inteiro, e alguns centros radiológicos mandam só um corte, e às vezes eles falam muito pouco pra gente, né? Enfim. Mas isso é tudo um protocolo que às vezes parece difícil, viu, pessoal? Mas é muito simples. Quando você senta com o teu radiologista e fala o que você quer e o porquê que você quer, ele tem tecnologia para te entregar isso, tá? Então, às vezes, basta uma reunião, basta uma ida, né? Eu já visitei vários centros radiológicos, inclusive aqui em Curitiba eu tenho a possibilidade de fazer todo esse protocolo tomográfico ou de ressonância pelo plano médico mesmo. Então, basta você realmente sentar com o teu radiologista, sentar com o laboratório e falar, eu preciso disso, 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 por causa disso, disso, disso. Inclusive, o Instituto Insight, eu montei eu acho que eu já mandei para vocês, ou se eu não mandei, acho que eu mandei para outra turma. A gente tem aí um PDF, né, orientando aí todo o material que a gente precisa, e isso vai facilitando a vida de vocês, tá? E a comunicação com os laboratórios. Então, no planejamento da reabilitação oral, eu preciso desses 3 pilares, né? A dimensão vertical, obviamente, né? A relação maxilomandibular
né? Porque eu posso ter uma dimensão vertical correta, mas uma relação maxilomandibular desequilibrada, e toda essa homeostasia neuromuscular, tá? Aqui, se existe algum pleonasmo aqui, é a relação maxilomandibular com a homeostasia, né? Porque a homeostasia neuromuscular, ela me dá nada mais, nada menos do que essa relação maxilomandibular funcional, né? E aí, quando eu consigo identificar qual que é essa altura, eu consigo determinar aí a minha dimensão vertical. A dimensão vertical, a principal dimensão vertical é a dimensão vertical de repouso, né? Que é a tal da relação cêntrica. Se existe um ponto, né, de relação cêntrica, é a posição da mandíbula, onde ela fica em repouso, com o lábio selado, e nessa relação eu tenho isometria, isotonia muscular, né? Lábio selado, função respiratória, função articular. Todos esses sistemas em equilíbrio. Essa é a relação cêntrica da mandíbula, tá? Que é uma posição de não oclusão, ok? E aí, obviamente, que eu tenho uma relação de oclusão cêntrica, ou uma oclusão de relação cêntrica, que é a oclusão a partir desse repouso, tá? Que é onde eu elimino o meu espaço funcional livre, ok? Então, a relação cêntrica, ela depende de toda essa homeostasia muscular, de toda essa relação maxilomandibular vertical e de uma estabilidade, obviamente, articular, tá? Então, engana-se quem acha que relação cêntrica, a gente só está falando de uma relação côndilo-fossa. Até porque eu tenho casos de disfunção orofacial, onde eu tenho uma relação côndilo-fossa equilibrada, tá? Então, por isso que a gente tem que realmente eliminar, né, esses conceitos de que a oclusão não tem nada a ver com DTM. Sim, mas isso não significa que o paciente não tem disfunção orofacial. Não significa que o paciente não tem uma disfunção neuromuscular, uma disfunção nervosa, um distúrbio do sono, uma disfunção muscular odontopático, né? Não é só porque o côndilo ali está centralizado em fossa que está tudo bem e que eu posso trabalhar naquela posição. Isso não significa nada, tá? Então, a oclusão, a função dela é manter essa desoclusão, que eu gosto de chamar essa desoclusão funcional de relação cêntrica, que é uma dimensão vertical de repouso com uma homeostasia neuromuscular, que é eu tendo todos os músculos, né, se anulando, que aí é onde a gente tem esse repouso funcional, né? E os únicos músculos que não entram em repouso são os músculos respiratórios, obviamente, né? Que são músculos que realmente esses não dormem, né? A não ser quando eu tenho aí uma disfunção respiratória, né? Ou quando eu tenho uma depressão dos músculos causada ou por medicação, ou por álcool, ou alguma outra alteração do sistema nervoso central, como, por exemplo, a apneia obstrutiva, a apneia central, né? Que aí é uma disfunção do sistema nervoso em nível central, tá? Então, a oclusão e a desoclusão, ela, através dessa via proprioceptiva, né, ela me dá esse arco de abertura e fechamento, tá? E essa manutenção da postura de repouso, ok? Então, a oclusão, através da propriocepção, ela mantém o meu repouso, que nada mais é do que o meu espaço funcional livre, né? E ela se relaciona sempre com a minha desoclusão, né? Sempre respeitando esse meu arco de abertura e fechamento em cêntrica, né? Sempre mantendo o mesmo arco, ok? Por isso que a oclusão é tão fundamental, ela sempre fala, a mandíbula está em repouso, então ela não tem contato com ninguém, ela está ali naquela posição de repouso. Nos pequenos momentos, né, de 7 a 20 minutos por dia, que a gente faz deglutição, que a gente faz aí qualquer movimento que às vezes leva ao estímulo, ao pequeno contato dentário, nada mais é do que o sistema, isso é o suficiente para o meu sistema dentário orientar a mandíbula, tua posição é aqui, né?
sempre, né, tua referência é essa. Né? Você vai ficar em desoclusão, você vai ficar longe de mim, né? Com o lábio selado, respirando, para a gente ter todo o equilíbrio neuromuscular, né? Mas sempre esses pequenos contatos oclusais é o que vai estar sempre orientando, opa, né? É aqui que eu tenho que me manter. Então, sempre faço analogia com a faixa amarela, né, de trânsito, né? Onde a gente está no nosso ladinho direito ali, e tem a faixa amarela sendo um indicativo para a gente, né? Sendo uma faixa sensorial, né? E, e não é porque ela está ali que a gente vai ficar encostado na faixa. A gente vai ter sempre um espaço para essa faixa, né? Se alguém colocar essa faixa, avançar, colocar essa faixa um pouco mais para o outro lado da pista, isso vai permitir que a gente venha mais para o meio da pista, né? E a gente se desloca. E quando a gente tem um deslocamento de um canino, um deslocamento de um dente anterior, a mandíbula nada mais nada menos faz isso. Ela vai ganhando esse espaço, né? E vai aí sendo folgada aí, né? E vai aí tendo esse processo migratório que, obviamente, eu vou começar a alterar todos esses músculos que sustentam essa mandíbula, tá? Então, a relação cêntrica é uma posição tridimensional que depende de um equilíbrio neuromuscular, que depende de uma dimensão vertical, né? E que, obviamente, ela ela depende dos meus planos funcionais, né? Seja o meu plano anterior, seja o meu plano posterior, e a gente começa a falar dos fundamentos da oclusão, né? Que não é o objetivo dessa aula, isso a gente tem no curso, mas como os planos funcionais, eles sustentam não só a minha dimensão vertical, como também esse equilíbrio neuromuscular. A gente começa a unir tudo, oclusão com os fundamentos, né? Então, quando eu reabilito, como é que eu uso esses fundamentos? A gente começa a interligar tudo e aí a odontologia começa a ficar muito clara, porque você começa a pensar no que você precisa, quando você vê, você respeitou o teu plano, a tua curva de SPI, o teu plano oclusal anterior, teus ângulos de oclusão, teu espaço funcional livre, né? Você entendendo o sistema, né? Quando você planeja uma reabilitação, você acaba contemplando todos os princípios da oclusão, né? Todos esses fundamentos, né? E aí a gente começa a entender que a forma, ela preserva a função, né? Assim como a forma dentária, a forma do meu arco, assim como a gente falou, desde a forma da maxila, desde a forma da língua, desde a forma dos dentes, né? Desde a forma da mandíbula, isso tudo preserva a função oral, né? A função orofacial. E assim como a manutenção, o controle dessa função também preserva a forma, né? Quem falava isso, se eu não me engano, era aquele cirurgião plástico famoso, Pitangui, né? Que ele, inclusive, ele mandava os pacientes dele para o dentista para que realmente toda a função oral, né, toda essa função neuromuscular, né, estimulada pelo sistema, pelo quadro odontológico, como isso sustenta músculo, como isso sustenta postura, como isso sustenta tônus, como isso sustenta simetria de face, né? E como isso sustenta os sulcos, né? Enfim. Então a função preserva a forma preserva a função, assim como também é verdadeiro que a função ela mantém a forma, tá? E quando a gente vai pensar, e aí a gente começa a entrar aí nos paradigmas, assim, né? Por exemplo, o que é mais importante, né? Dente ou implante? Né? Então, às vezes tem dentista que, não, dente é isso. Não, tem dentista que já vai para o implante. E depende muito, né? Isso depende muito. O que é mais importante? Depende, né? Se eu consigo restabelecer a minha função dentária, né, do ponto de vista orofacial, se eu consigo fazer esse dente sustentar, manter um equilíbrio orofacial, né, dentro de um contexto orofacial, ótimo, vamos manter o dente. Agora, se eu já tenho um dente, por exemplo, eu já extraí dente já indiquei, já extraí dente por questões protéticas, né? Não protéticas em si, mas por questões orofaciais. Eu não conseguia movimentar aquele dente, eu não conseguia desgastar aquele dente, né? Aquele dente tinha sofrido um processo de migratório muito intenso, então realmente esse dente eu não vou conseguir colocar ele em função dentro do que eu preciso do meu equilíbrio orofacial. Então eu vou extrair ele e eu prefiro um implante. Eu vou extrair e vou colocar um implante.
Agora, se eu consigo, perfeito, né? Obviamente, sempre que eu tenho um dente que ele consegue fazer função, obviamente que eu vou tentar manter ele. Mas isso é sempre, a resposta é sempre depende, né? Assim como técnicas ortodônticas, assim como materiais de moldagem, assim como, enfim, né? Na ciência depende do contexto, né? Então, eu cada vez mais eu gosto menos das palavras nunca, sempre, ou é sempre isso, ou é aquilo, depende, né? E o que a gente precisa é aguçar o nosso olhar para a gente entender cada vez mais a individualidade de cada paciente, de cada sistema, de cada aparelho, né? E a gente conseguir entender aí o que faz mais sentido para cada caso, tá? O que importa é o nosso padrão de raciocínio. O que importa é o nosso, né, a gente ter realmente uma abordagem padrão para a gente olhar para os pacientes, a gente ter uma coerência de raciocínio, né? Isso que a gente realmente precisa exercitar. Não só na odontologia, como talvez na vida, né? Então, talvez essa odontologia acabe ensinando muito para a vida, né? A gente sempre aí realmente tendo que avaliar cada caso, né? Não falar sem ter certeza, não planejar sem ter exame, né? E não dar pitaco sem ter aí os parâmetros corretos, né? E, enfim, na vida acho que é mais ou menos por aí. Então, essa odontologia que a gente gosta de falar, que ela, né, ela tem o objetivo de servir ao corpo, né? E quando a gente fala da odontologia servindo ao corpo, né? Eu brinco aqui que eu dou o Oscar, né, para a posição de repouso, que é a tal da relação cêntrica, né? Que essa posição de repouso é a posição onde eu tenho equilíbrio neuromuscular, né, dimensões das vias auditivas, respiratórias, né, que eu tenho lábio selado, que eu tenho sustentação de todos os meus músculos faciais também, né, das expressões, e que eu tenho posicionamento de língua. Então, eu brinco que eu dou o Oscar para o espaço funcional livre, né? Esse talvez seja o grande link da oclusão com o corpo, né? Só que, obviamente, quando eu tenho uma oclusão que ela não é funcional, que ela não é essa oclusão excêntrica, obviamente que eu vou ter um espaço funcional livre patológico, né? Vamos dizer assim, um espaço funcional livre que não me dá, não sustenta isso, né? Ou eu vou ter realmente um repouso que não sustenta, que é a mesma coisa, tá? Então, tudo é um equilíbrio, né? Quando a gente olha a natureza, a gente começa também a perceber esse equilíbrio, tanto de simetrias, quanto esse equilíbrio de posicionamento, esse equilíbrio espacial. Quando a gente olha para uma célula, a gente também vê o mesmo equilíbrio, às vezes o mesmo equilíbrio, a mesma composição de um sistema solar. Então, né, como as organelas celulares, elas se comportam da mesma maneira que os planetas dentro do sistema solar, como tudo tem um equilíbrio, uma sustentação, seja magnética, enfim, isso não sei falar disso. Sei que eu observo a natureza muito como eu observo meus pacientes, né? Tento fazer essa correlação, eu aprendo muito com a natureza e levo muito disso para a odontologia. E aí a gente consegue realmente fazer um planejamento dentário visando e realmente fazendo jus a uma reabilitação oral, né? Que é bem diferente do que uma reabilitação dentária, que é o que a grande maioria dos nossos colegas fazem, né? E indevidamente chamam isso de reabilitação oral, tá? Porque antes de eu começar a mexer em dente, eu tenho que ver o quanto essa minha postura está interferindo, né, em todo o meu complexo crânio cérvico-mandibular, como também todas as suas alterações descendentes, ok? E é por isso que a gente fala que a harmonia estética, né, as proporções dentárias, elas vão muito mais além da estética. Porque quando eu tenho uma simetria, por exemplo, uma equidistância, quando eu tenho uma igualdade, né, quando eu tenho uma equidistância, né, da distância de centrais e caninos,
eu tenho a minha mandíbula sendo estimulada, sendo movimentada com a mesma isometria, né? E com a mesma amplitude muscular. E aí eu preservo esse meu sistema. Então, esses procedimentos que buscam essa simetria dentária, realmente eles têm uma função muito importante, que não é só estética, é muito mais que isso. É a gente manter a função. Obviamente que quando eu vou restaurar os meus dentes, quando eu vou fazer todo um planejamento de alteração da forma dentária, eu tenho que preparar o meu músculo para fazer esse movimento, né? E não é só a gente... Por isso que, em geral, quem só mexe com a reabilitação dentária tem aí um protocolo de só aumentar a dimensão vertical até 3 milímetros, para não invadir mais, porque senão pode dar problema. E aí você acaba ficando limitado dentro de tudo que você pode devolver para o seu paciente. Você sabe que eu tenho pacientes que eu já aumentei a dimensão vertical até, olha, 27 milímetros. Eu lembro de um paciente de São Paulo que eu atendi, 20 milímetros, 22 milímetros. Então, tem pacientes que realmente a gente recupera uma dimensão vertical gigantesca, né? Não é à toa que eu mostrei essa imagem aqui para vocês, né? Imagina quanto a gente aumentou essa dimensão vertical. É muita coisa, né? Aumentou em prazo total. Mas eu não vou aumentar, não vou pegar esse paciente, fazer um plano de cera e simplesmente aumentar com plano de cera, né? Eu vou realmente preparar esse paciente para a reabilitação que ele realmente precisa, né? Então, a gente tem aí como essa imagem ela mostra, né, que realmente a forma ela preserva, ela sustenta, ela orienta, ela sustenta e ela preserva a função, né? E também quando a gente vai aí para a área das facetas, né, que está muito na moda. Então, a gente tinha uma pergunta antes ali, dente ou implante, né? E a outra pergunta é, faz faceta ou não faz, né? Ah, não faz, é muito invasivo. Depende, né? Nesse paciente aqui, que para eu devolver o trespasse vertical que eu preciso, para eu devolver a desoclusão que ele precisa, obviamente, eu vou fazer um planejamento de restaurações desses dentes, né? Se vai ser faceta cerâmica ou em resina, para mim não importa, né? O que importa para mim é que eu preciso fazer com que esse sistema dentário volte a orientar, volte a estimular o bom funcionamento, a boa dinâmica do meu aparelho orofacial. Isso é importante, tá? E é por isso que, né, depois que a gente, né, essa foi a primeira pergunta da aula, eu gosto, né, de finalizar com essa mesma pergunta, porque quando a gente tem esse olhar, né, a gente vê que a função da odontologia não tem nada a ver com dentes bonitos, não tem nada a ver com mastigação, né? A função da odontologia realmente é servir a todo esse equilíbrio, né, do aparelho orofacial e o quanto esse aparelho orofacial, né, como a gente mostrou nessa foto aqui, o quanto ele orienta, o quanto ele preserva, né, todo esse equilíbrio postural, né, e dos sistemas, obviamente, do corpo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um processo de cifose, né? Toda essa escápula vestibularizada aqui, ó, né? E aí, obviamente, como consequência aí de toda essa alteração crânio-cérvico mandibular, tá? Então, a odontologia que realmente serve ao corpo. E eu gosto dessa frase, que, né, onde eu consigo definir o que é a relação cêntrica, que eu digo que a relação cêntrica, que nada mais é do que a posição de repouso funcional, ela é o ponto de partida para qualquer ação do meu sistema gnatológico ou para qualquer ação, né, do meu sistema mastigatório. Por isso, perder esta posição de repouso é o início da disfunção homeostásica deste complexo sistema. Então, a gente perder esse repouso funcional, né, através de tônus de isometria, né, que é quem sustenta realmente essa relação cêntrica, perder essa posição realmente é o início, né, de uma disfunção, de uma alteração na homeostasia, né, desse meu complexo sistema.
E quando a gente olha isso, a gente vê um mundo, né? Um mundo diferente, né? Um mundo de oportunidades que a gente pode oferecer para as pessoas, para a nossa equipe de dentista, para a gente mesmo, para a nossa empresa, né? A gente vê esse mundo de oportunidades, a gente vê realmente um caminho quase que, né, sem concorrência, um caminho quase que ilimitado, né, de oportunidades e realmente do quanto a odontologia pode oferecer para as pessoas e para a área da saúde, né? E ali eu brinquei com a Fernanda, né, que agora ela não consegue mais voltar atrás, né, de tudo que ela está fazendo. E a Marisa está aí, né? A Marisa faz isso há 20 anos, né? E, e é isso, né? Tem um cara que falou isso já há muito tempo, né? Diz que uma mente que se abre, né? Uma ideia nova, né? Jamais consegue realmente voltar ao seu tamanho original, né? Jamais consegue fazer o que fazia antes, né? Então, é sobre muito desses tratamentos, como a gente faz esses tratamentos, que é o que a gente aborda no curso aí de oclusão, disfunção orofacial, seja a imersão online, seja o aperfeiçoamento presencial, que a gente vai abrir turma em agosto, seja a imersão, que a gente tem aí uma turma, um curso já funcionando, né? E eu tenho aqui, nesse ciclo de palestras, a gente tem aí uma condição especial para quem quer fazer o curso online, né? Até esse mês de julho aí a gente tem esse bônus, né? Acho que, se não me engano, é 10 de 57 aí, né? Então é bem viável, né? Infelizmente aí, né, em agosto já está produzindo mais coisas e o curso vai aumentar. Então a gente tem esse bônus aí para quem quer fazer. E para quem agora fizer aí o curso nesse mês de junho, a gente tem aí, participa do ciclo de palestras aí de julho, meado de julho, meado de julho, né? E então a gente tem aí bastante conteúdo e também a gente tem aí um suporte, né? Para vocês começarem, como é que monta, as dúvidas, manda exame, como é que faz. Então eu gosto de fazer essa consultoria, né, com um aluno da Inscience, porque a gente consegue aí realmente dar a mão e consegue ir ajudando ele a trilhar esses caminhos aí que realmente vão mudar a vida profissional, pessoal e dos pacientes, enfim, né? E para o próximo ciclo de palestra a gente vai abordar essa odontologia nesse contexto, né? No contexto do bebê, da criança, né? Do adolescente, do adulto, né? Que a gente chama de executivo aqui, mas é do adulto, e na melhor idade, o quanto a gente consegue aí entregar, né, para cada uma dessas classes, né, para cada uma dessas faixas etárias, uma informação sobre saúde, orientação, né, realmente conhecimento, e a gente ir mudando a cultura aos poucos, né, cada um plantando o seu, né, a gente começa criando essa rede de conhecimento que vai realmente não só educar os outros profissionais de saúde, educar no sentido de orientar, né, porque eles realmente eles estão ansiando, né, por mais entendimento, né? Eles têm muitas disfunções e doenças que eles realmente não conseguem achar a causa. E a gente tem que entregar esse conhecimento para, né, ele ver mais sentido, né? E elucidar, né, para esses profissionais de saúde das outras áreas, sobre como realmente tratar ou identificar ou fazer uma anamnese e às vezes identificar que aquele paciente precisa da odontologia, né? E talvez não daquela área específica, daquela especialidade específica, né? Então a gente vem muito para mudar essa cultura, educar as pessoas, educar os profissionais de saúde, né, para realmente entender que o corpo ele é, ele é linkado, né? Ele é essa cascata aí ou de equilíbrio ou de desequilíbrio, né? E é por isso que eu gosto sempre dessa frase, que os dentes sustentam a face preserva o corpo e o corpo mantém a vida, né? Então, hoje eu passei do tempo, né? Era 1h30, já falei 1h45 e agradeço vocês. Espero que realmente esse ciclo de 6 aulas tenha contribuído para o conhecimento de vocês, tenha contribuído para
para a construção do que vocês estão pensando sobre a odontologia de vocês, tem contribuído para a maneira com que vocês olham os pacientes, e com que vocês vão se organizando para atender. Eu particularmente agradeço a Marisa, tá aqui, faz isso há 20 anos. Ela é a prova de que realmente essa odontologia é talvez o caminho coerente a se fazer, né? Tanto, né, para a gente manter, tanto para dentro do meio odontológico, mas também como para auxiliar aí todas as outras áreas da saúde. E, enfim, né, muito obrigado. E, né, eu vou compartilhar informações para quem quiser do curso de imersão EAD, do curso de aperfeiçoamento presencial, que provavelmente começaremos aí em agosto ou início de setembro, né? A gente está aí nessa iminência aí de achar um padrão nessa crise da pandemia, né? Mas eu fico muito feliz, assim, de realmente ter vocês, essas 6 aulas, e espero que a gente realmente contem comigo, o que vocês precisarem, tá? E espero que a gente tenha mais contato, troque casos, troque discussões, e se vocês tiverem aí feedback, se vocês tiverem aí outros conhecimentos para compartilhar, né, eu estou super aberto, sou super aberto, porque a odontologia é essa construção, né, esse pouquinho de cada um com determinação, que vai construindo, né, essa nossa linda, né, grandiosa ciência que é a odontologia, né? Então, muito obrigado, e eu estou aqui aberto para se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar, estou aqui à disposição. Eu queria já te agradecer imensamente, né, pela oportunidade de conhecer seu curso e ter aprendido tanto com você até aqui. E já queria te propor um modelo intermediário. Além do curso online EAD que você tem e o presencial, por que não fazer um online com interação? Porque nesse momento de locomoção tão complicada que a gente vive, eu acho que essas restrições vão se manter por um bom tempo, e eu acho que você tem uma capilaridade para ter alunos do Brasil inteiro, então eu acho que fazer um modelo de curso onde você tem apresentação de casos e os casos dos alunos, dos colegas, para a gente discutir online, ter um curso, lógico, pago, mas assim, eu acho que tem uma interação, uma capilaridade muito maior, e a gente pode aprender efetivamente. Eu estou executando o que eu aprendi no seu curso tem um mês. Eu estou com 7 casos lá, trabalhando já assim para resolver isso, porque já diagnostiquei mais 4 que não fecharam ainda. Então, 11 casos em menos de um mês. De casos de respiradores bucais, de postura, e aí você monta no articulador, aí você já fica na dúvida qual o melhor caminho, o que fazer. Então, tem muitas variáveis, muitas dúvidas, e a gente precisa de muito suporte nesse momento de mudança de paradigma. Você monta, você faz o ajuste, você faz isso, e aí para transferir isso para a boca, e como é que você faz o paciente mudar essa postura, com a placa, vão fazer o aparelho, vão fazer isso. Então, tem muitos questionamentos que acho que a gente pode crescer, pode acrescentar mais. Um curso online, onde a gente teria como compartilhar os exames, os pacientes, as fotografias, enfim, o histórico da anamnese, para trocar essa experiência. Eu acho que seria um modelo bem interessante. Acho que Tanto sim. você quanto a Marisa também. Acho que sim. Acho que a gente tem uma possibilidade de fazer uma interação online com estudos de caso, com compartilhamento de casos. Claro que a gente pode fazer, por exemplo, existem algumas maneiras de a gente fazer isso, né? Eu tenho experiência de alguns cursos e acho que sim, acho que a gente pode montar. E hoje eu até estava pensando, se fizesse às vezes um módulo com planejamento de casos, talvez aí 1h30 daria para falar aí de uns 2 casos, né? Enfim, a gente vai discutindo e vai embora, né? Então acho que sim, acho que daria para pensar, acho que realmente estou dentro, né? Vamos pensar nisso. Legal, muito bom.
Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar para a Fernanda, que ela falou agora, sobre esses 6 ou 11 pacientes que você falou. Como que você, qual seria a abordagem antiga com esses pacientes sem essa, sem essa, sem essa abordagem, né, orofacial? Como que seria? Como que era? Você perderia esses pacientes ou faria poucas coisas? Como que seria? Olha, dessa abordagem, vou te falar que dos 7 pacientes que eu estou em tratamento, 2 são da minha casa, meu marido e meu filho. Então, quer dizer, eu não estava fazendo nada neles, né? Não tinha esse diagnóstico. E aí, quando foi alencando todos os sintomas, eu disse, caramba, eu tenho um paciente dentro de casa que eu não estou tratando. Sim. 3 pacientes que já estavam em tratamento. E eu estava concluindo o tratamento e aí eu fiz uma reavaliação, fiz a teste com mini-reg e tal, fiz a montagem no articulador, vi a discrepância. Eu já ofereci o aparelho hoje, já fechou, o outro estou para conversar ainda. Um outro paciente novo, quando eu apresentei a proposta, ele veio para cimentar uma lei metálica que tinha soltado. Ele só queria isso. Uhum. Quando eu fiz a proposta toda, ele já fechou um check-up odontológico, a placa para desprogramação e nem vendindo o tratamento odontológico, a reabilitação que ele precisa fazer. Mas ele já comprou tanto a ideia que ele está assim, encantado com a visão holística que ele nunca imaginou ter num consultório odontológico. Sim. Uma outra família que a família inteira é respiradora bucal, o pai, a mãe, os 2 filhos.